Boa noite para quem está entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o doutor Giovanni não entra, peço a gentileza de que vocês confirmem para mim, por favor, se estão me ouvindo bem, se a imagem está legal. A imagem legal não tem como estar, é minha cara que está aqui, mas se a imagem está aparecendo para vocês, está tendo corte, está sendo transmitido legal. O tema da nossa live de hoje é um tema muito importante para a advocacia criminal. Na verdade, eu acho que é muito importante para a advocacia como um todo. Não apenas para a advocacia criminal, mas para a advocacia como um todo. Recurso especial e recurso extraordinário são temas extremamente espinhosos. E nós vamos falar sobre alguns caminhos que você pode ter para você fazer um bom RESP criminal. Tá? Deixa eu ver se o doutor já entrou aqui, porque está entrando mais gente. Entrou. Deixa eu... Vamos lá. E aí, mestre? Boa noite, doutor Giovanni. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como é que está? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. O senhor é uma referência em relação ao tema que nós vamos tratar hoje. Fico muito feliz e muito grato por o senhor ter aceito o convite para poder dividir um pouco do seu conhecimento com a galera aqui do perfil e depois, posteriormente, com o pessoal que for assistir aí. Enquanto o pessoal está entrando, doutor, só confirmem para mim, galera, se vocês estão ouvindo o doutor Giovanni também, se está tudo certo com o áudio dele. Eu estou te ouvindo bem. Vamos ver se o pessoal está me ouvindo bem aí também, se está tudo certo. Agora, eu gostei mesmo foi desse barquinho aí ó, atrás, hein? Essa caravela. Eu sou uma criança com 35 anos, doutor. Isso é tudo Lego. É tudo Lego. É, muito bom. Carrinho. Muito bom. A minha sala é uma brinquedoteca. Esses dias eu gravei uma aula com Playmobil, ó. Eles ainda estão por aqui, ó. Eu gravei Fantástico. uma aula falando sobre a técnica de ampliação do colegiado, do CPC. Puta, que legal. Eu comprei Playmobil, excelente. Didática excepcional. Doutor, vou pedir a gentileza, antes da gente começar a conversar a respeito do tema, que o senhor se apresente para o pessoal daqui, caso tenha alguém que não lhe conheça, como é que eles fazem para encontrar o senhor. Vamos lá, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Fialho, sou servidor do STJ há quase 12 anos, assessor de ministros nesse período todo e sempre atuei na área da assessoria mesmo, então lidando essencialmente com julgamentos, com a análise de recursos e das petições dirigidas ao STJ, e a principal demanda que chega ao STJ é o recurso especial e o agravo em recurso especial. Então, a minha formação é na área, sempre gostei do estudo do processo civil, então a formação, tem uma pós-graduação em processo civil, tem uma outra área perdida na minha vida, tem uma pós-graduação em finanças também, e sou mestrando em Direito e Políticas Públicas. E resolvi há algum tempo, há um pouco mais de um ano, desenvolver esse trabalho de ensinar, explicar e dialogar sobre os requisitos de admissibilidade do recurso especial, que é esse projeto aí, o Advogado Superior. Mas, Marlos, você me acompanha, sabe que eu não sou nada formal, então esse negócio de ficar com senhor, doutor, não precisamos disso, eu sou bem despojado, você sabe desse meu lado. Com certeza, fosse do hábito, peço desculpa. Não, vamos lá. Pessoal, antes da gente entrar no assunto, compartilhem aí com o pessoal, os amigos de vocês, essa live, porque nós vivemos aqui numa dinâmica de advocacia compartilhada, um ajudando o outro, todo mundo pega na mão do outro e vai, porque o nosso objetivo é ajudar, e quanto mais pessoas nós pudermos ajudar com isso aqui, com certeza vai ser melhor. Então, compartilhem, printem, compartilhem para trazer o máximo de pessoas possíveis para essa live. Ela vai continuar gravada depois, mas, de qualquer forma, se puder assistir ao vivo, quem sabe no final a gente consegue responder algumas perguntas. Então, doutor, Giovanni,
Perdão. Poço d'água. Giovanni, nós temos diversos ditados e memes que a gente pode imaginar em relação ao STJ. Eu tenho um que eu adoro, que é a mulher que pergunta para o cara na cama se ele trouxe a proteção e ele arranca do bolso uma súmula 7. Então, a gente poderia começar falando sobre... nós temos uma jurisprudência gigante, súmulas e jurisprudência também, vamos falar de bastante delas aqui. Mas por que é tão difícil da gente conseguir subir um recurso especial, doutor? Pois é, eu acho que... Eu acho não, na verdade, nós temos que nos lembrar que, em primeiro lugar, o STJ, ele ocupa cada vez mais o papel que lhe é designado, que é de corte de sobreposição. E aí nós temos culturalmente uma dificuldade, e aí eu não estou falando para os advogados, os juízes, não. Culturalmente, uma dificuldade de colocar o STJ como corte de sobreposição. E não só o STJ, mas o Supremo também, que por muitos anos, na verdade, a maior parte da vida do Supremo, ele atuou como corte de revisão também. Ele fez muitas vezes o papel de corte de revisão, corte de apelação. E aí acaba que, de repente, ser modificada essa natureza é um pouco demorado, né? É igual aquela história. Estou há 30 anos comendo lasanha, chocolate, tomando refrigerante, e de repente, hoje é segunda-feira, dia que eu vou começar a dieta, não é bem assim que acontece. Então, eu até fiz um vídeo há algum tempo falando sobre a crise institucional do STJ. Nesse vídeo eu falo que, bom, de 1989 para cá, o STJ começou a construir o que é o papel da Corte de sobreposição. Mas ele era o quê? Um tribunal de segunda instância. Era o TFR, a Justiça de Segundo Grau da Justiça Federal. E nisso, os próprios integrantes da segunda instância federal passaram a ser os ministros do STJ. Tanto que o último ministro, Nilson Naves, que para quem não me conhece, eu apelido carinhosamente os ministros de titios e titias. Eu chamo sempre assim eles, porque, pelo menos aqui em Brasília, onde eu fui criado, nós temos o hábito de qualquer pai de amigo, amiga, que a gente passa a conhecer desde criança, a gente chama de tio, tia na escola, tem um certo carinho. Então, é nesse sentido de carinho, porque eu acho que a gente tem que ter mais proximidade com a STJ. Então, o último titio do STJ que se aposentou e que era o TFR foi Nilson Naves, há poucos anos. Então, nessa construção da jurisprudência do STJ, ele ainda está um pouco que buscando a identidade. Aí vai na tua pergunta essencialmente, Marlon. Olha, por que é tão difícil subir um recurso no STJ? São alguns fatores. Primeiro, existe sim uma desqualificação técnica de grande parte, e aí eu digo com maior respeito e com maior carinho, da maior parte da advocacia. Por quê? Porque existe, fruto dessa questão cultural, uma dificuldade de compreender a peculiaridade técnica de como escrever um RESP, que é completamente diferente de como se escreve uma apelação, de como se faz um recurso em sentido estrito, de como se faz uma contestação, de como se faz uma petição inicial. É completamente diferente de tudo. Por outro lado, nós temos também alguns elementos que eu não vou entrar no mérito se certo ou errado, ficou conhecido como jurisprudência defensiva. Por um terceiro lado, aí eu vou botar lenha na fogueira, existe uma questão que é a dos tribunais de origem. Mesmo que esteja mais correto aquele RESP, será que o tribunal de origem vai querer, politicamente falando, que aquele RESP suba? Será que eu vou querer que a minha tese corra o risco de ser modificada? Não sei. Vou colocar essa como uma interrogação. Entendi. Doutor, a gente tem, no criminal agora, e um dos motivos de eu ter lhe convidado para a gente fazer essa live agora nesse momento, eu já acompanho o senhor já faz um tempo, mas é que nós tivemos uma grande mudança agora no criminal que foi relacionada à prescrição.
Então, eu tenho minha parcela de culpa, eu sou advogado há 12 anos, criminalista, só atuo na área criminal, mas eu até o ano passado, eu tinha a prerrogativa de utilizar o RESP e utilizar o RE como mecanismos de se alcançar uma eventual prescrição no futuro. Então a gente entrava, porque antes de entrar julgamento digital, antes de entrar no julgamento seria um pouco menos moroso do que era antigamente, eu já tive recurso no STF que demorou 7, 8 meses para ser distribuído, para saber quem vai ser o relator. Então a gente tinha esse mecanismo. Só que agora com o pacote anticrime, que eliminou a prescrição, então suspende-se a prescrição se por acaso o RESP não for admitido, não vai ter suspensão não vai ter prescrição se o RESP for inadmitido, vai ter uma suspensão ali nesse período. Nós temos que pensar no RESP como um recurso efetivo. Então, vamos sair daquele negócio RESP quando você quiser a prescrição, HC substitutivo quando você tem um motivo real para você entrar. E por isso vai se tornar cada vez mais importante que o advogado ele se especialize, saiba que o RESP não é uma apelação para o STJ. O RESP é uma peça específica que, se não era feito com cuidado antes, agora tem que ser feito. E um dos destaques, até falando do que o senhor está falando agora, em relação, por exemplo, acho que a mais famosa de todas as súmulas defensivas é a súmula 7, né? Que é uma súmula que existe desde 1900, eu posso estar enganado, o senhor me corrige se eu estiver errado, de 90, 91, 90 eu acho. Qual? A súmula 7. Súmula 7. Desde 1990. E de 90 até agora a gente está brigando e dizendo que ela não deveria existir. Nós estamos em 2020 e não aprendemos a lidar com ela. Então acho que a gente pode começar com ela, inclusive, né, doutor? Olha, será que a gente pode começar com ela? Talvez. Se o senhor escolhe, se o senhor quiser começar com outro, ficamos à vontade. Não, vamos sim, vamos começar com ela. Mas eu vou fazer até uma provocação, porque você está trazendo ela de 1990. Sim. Mas existem algumas que são aplicáveis ao RESP, e aí quando a gente fala em RESP, né, estamos falando do STJ, mas muitas súmulas que o STJ aplica são do Supremo, vou citar algumas. 280, 281, 282, 283, 284, 356, 456, 735, todas essas são do Supremo. Essas, com exceção da última, 735, todas as outras são de que ano? 1963. Dezembro de 63. Minha mãe estava completando 1 ano de idade. Então, olha só, elas estão quase fazendo 60 anos. É quase Estatuto do Idoso nas súmulas do Supremo, que até hoje se aplicam e que até hoje tem gente que vem na petição, quando o RESP é negado, quando não é conhecido, vem a petição dizendo, mas a súmula, toda hora vem com uma novidade, mas tem 60 anos, você vem dizer que é novidade. E então, de 1990 para cá, olha, é diferente. Então, tem coisa muito mais antiga que a gente já poderia estar conhecendo, e aí a gente ainda fica brigando. Então, a súmula 7, que é de 1990, ela realmente é muito interessante. E alguns me dizem assim, a súmula 7 é uma invenção aí do STJ. A súmula 7 reproduz o que está na súmula 126 do TST, na súmula, eu não me lembro exatamente o número, acho que é 23 ou é 24 do TSE, que é a mesma súmula 279 do Supremo, que é de que ano? 63. E quando foi editada, estávamos sob a égide da Constituição de 1946. Elas citam artigos da Constituição, né? Pois da Constituição é. E aí me perguntam, uma vez me perguntaram assim, eu sou a favor de acabar com a súmula 7. E aí estavam querendo me provocar, né? Na brincadeira, no diálogo, não era nada muito animoso. E aí eu falei, eu também sou contra a súmula 7. Todo mundo me olhou achando que eu era super a favor da súmula 7. Mas você, eu falei, sou contra a súmula 7. Mas por quê? Porque se a súmula 7 cair, não vai mudar nada, gente. A súmula 7, assim como a maioria, é só um compilado de entendimento. O quê? Uma interpretação.
E é o requisito que está lá na súmula 7, ou que está na 279 do Supremo, é a interpretação do que está na Constituição. O que está na Constituição? Compete ao Supremo, em termos de recurso extraordinário, ou ao STJ, em termos de recurso especial. Vamos pegar o STJ. Artigo 105, inciso 3. Compete ao STJ julgar, em sede de recurso especial, a afronta a tratado ou lei federal. Essa análise tem muito a ver com o quê? Com direito, matéria de direito. Aquela interpretação tem a ver com aquilo que a gente estudou, ou que a maioria fingiu que estudou, lá no primeiro semestre da faculdade. Quando a gente estava nas primeiras linhas do direito, lições preliminares, introdução ao estudo do direito. Pois é, aquela, a meu ver, é a melhor base científica para a gente entender a súmula 7. Quando falava em fato, valor, norma, teoria tridimensional, alguns livros lá do professor Paulo Nader, aquela parte do Norberto Bobbio, aquela introdução ao direito, me parece que é a melhor fase para entender a súmula 7. É claro que o direito está muito ligado aos fatos. A gente é muito acostumado a aqueles brocardos latinos, né? Iura novit curia, o juiz é obrigado a aplicar a lei, e dá-me fatum dado tibius. Você me dá os fatos que eu te darei o direito. Esse aqui, então, a gente tem um ensino jurídico muito focado nisso, não é, Marlon? Principalmente no campo penal. Né? Dá os fatos, tanto que não fica o juiz vinculado à capitulação jurídica que é dada pelo Ministério Público. Tem aí a questão da aberratio delictus, né? Tem essa mutação. E aí, se eu estiver falando alguma coisa errada na parte penal, que você é bem mais versado que eu, você me corrige aí. Mas exatamente por quê? Porque tem a ver com essa ideia, né? Mas no RESP, não. Não tem como fazer isso. E aí eu vou fazer um tratamento de choque no pessoal que está ouvindo. Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte: eu e o Marlon, a gente está se vendo aqui, vocês estão nos vendo. Então, se vocês concordarem com o que a gente está falando, vocês deem coração. Se vocês não concordarem, aí vocês não falam nada, que é a forma que a gente se comunica. Então, no STJ, não se aplica esse brocardo, me dê os fatos que eu te darei o direito. Porque o STJ, assim como o Supremo, em sede de RE e RESP, eles atuam como uniformizador da interpretação da Constituição, no Supremo, ou das leis federais, no caso do STJ. Aí é que vem a questão da súmula 7, porque a gente vai exatamente mostrar, olha, foi afrontado o artigo 319 do Código Penal. Por que foi afrontado? Porque o tipo do 319 estabelece tais e tais e tais elementos. Mas este elemento aqui não foi considerado lá no acórdão recorrido, ou foi considerado como tendo essa exigência. Mas essa exigência não é elemento do tipo. Portanto, não houve tipo penal configurado no caso. Portanto, não é crime. O raciocínio é esse. Posso fazer um adendo, doutor? Claro. Até porque o senhor me deu um gancho aqui, porque a gente está falando bastante de súmulas, mas não são só súmulas, né, que impedem a subida dos recursos. E quando o senhor citou essa questão do tipo penal, nós criminalistas, nós temos uma mania de quando a gente fala, não houve o encaixe correto ao tipo penal, nós citamos um princípio, que é o princípio da legalidade. E aí tem o problema. O argumento que o senhor deu agora, como que a gente tem que formular, é diferente do que eu vejo muitos formulando. Na hora de formular e falar do tipo penal, a pessoa se refere ao princípio da legalidade dentro de um RESP. Então ele fala o quê? Não está adequado a esse tipo penal, porque o tipo penal deveria fazer isso, e isso fere o princípio da legalidade. Tudo bem, eu até concordo que fere, mas isso teria que ser tratado no RE, porque se você disser que fere o princípio da legalidade, mesmo que o princípio da legalidade esteja previsto no artigo 1º do Código Penal, porque ele é repetido na Constituição, o STJ entende que ele não tem competência para isso, deveria ser o STF. Então é um cuidado que o advogado criminalista tem que ter muito. Não cite o princípio da legalidade dentro do seu RESP, nem citando o artigo 1º do Código Penal, porque senão o STJ vai dizer que não vai receber e você vai perder o argumento desse que o senhor estava falando a respeito da tipicidade em si, do tipo penal,
vai perder esse argumento porque você deu ao STJ uma margem de ele falar, não, mas isso aqui não é competência minha, é do STF. É até possível falar do princípio da legalidade numa construção. Mas o que é? Eu até brinco dizendo o seguinte: quem é a estrela do RESP? Não é a argumentação jurídica, não é princípio, não é alegação nenhuma. Nós temos um hábito, e não é problema nenhum, de falar, de escrever, de ler, seja em artigo, em doutrina, em pareceres, em sentenças, em peças processuais, algo mais ou menos no seguinte sentido. Esse ponto infringe o princípio da legalidade, que estabelece assim, assim, assado, porque o tribunal entendeu que dessa maneira não está observada não está observado tal critério, e, ademais, está pacificado, ou está positivado no artigo 1º do Código Penal. Olha, eu trago um raciocínio jurídico, eu fundamento esse raciocínio jurídico e faço uma referência à lei. Mas nós sabemos que a argumentação jurídica é muito maior do que a lei. A lei é uma das fontes do direito. Nós temos outras. E se não tiver fonte nenhuma, tem analogia, tem equidade, tem costumes e por aí vai. A argumentação jurídica é muito maior. E tudo bem, não tem problema nenhum nessa estrutura argumentativa que eu utilizei. Ela serve para muita coisa, menos para o RESP, menos para o RE. O RE ainda serve. Ainda serve. Por quê? Porque a Constituição é calcada na principiologia, em preceitos constitucionais. Se você fala em preceito, em princípio da ampla defesa, você estabelece vinculação direta ao artigo 5º, inciso tal da Constituição. Agora, se você fala em princípio da legalidade, você vai trazer vinculação ao quê no RESP? A nada. Nada. Qual é o objetivo do RESP? Não é uma revisão do caso. O STJ não tem finalidade, nunca teve finalidade, fazer justiça no caso concreto. Isso dói. Para quem está acostumado àquela advocacia de primeira e segunda instância, de olhar o que aconteceu no caso, isso dói. Porque o STJ não vai fazer justiça no caso concreto em se tratando de RESP. A finalidade do STJ é uniformizar a interpretação do direito federal. Ao fazer isso, ele, por conseguinte, vai trazer a justiça ao aplicar a norma federal o mais uniformemente possível para todos. Então, o que deve ser feito? Eu brinco o seguinte: você tem que colocar no centro do palco quem gosta de luzes, de purpurina. Então, lembra lá da Pablo Vittar, coloca ela no centro do palco e ela é o artigo de lei. Tá? O artigo de lei, todo glamourizado, bota ele no centro do seu RESP. Muda até a redação, o seu estilo de redação, porque você evita a incidência da súmula 284. A súmula 284, de maneira geral, ela diz que não se conhece do recurso extraordinário, mas ela também é aplicável ao STJ, não se conhece do recurso extraordinário quando não for possível a adequada compreensão da controvérsia. E aí eu pergunto, bom, se eu explico alguma coisa, mas não tem uma explicação adequada, ou falta algum elemento numa petição inicial, ou numa denúncia, o que pode ser feito? Ué, a emenda, um aditamento, e no recurso? Principalmente nos recursos superiores. Já era. Preclusão consumativa. Então, não tem essa. Por isso que no dia a dia, na brincadeira, nós chamamos a súmula 284 de inépcia da petição recursal. É um apelido informal. E ela não é uma hipótese de incidência, não. Tem pelo menos 13 situações, 13 que se encontram na jurisprudência, em que essa súmula incide. Então, se você coloca nesses termos que eu falei, Marlon, olha, tem essa situação jurídica, tem esse princípio e tal, que inclusive está lá no artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade, já era. Não se conhece do recurso especial nesse ponto. O que tem que ser feito? A argumentação inversa. O artigo 1º do Código Penal foi violado. Olha como começa diferente.
O centro é o artigo, é o dispositivo de lei. O artigo 1º do Código Penal foi violado, porquanto estabelece que o princípio da legalidade deve ser sempre observado. E o Tribunal de Origem não observou tal determinação normativa. Ponto. Você faz um primeiro parágrafo naquele tópico do seu recurso, estabelecendo qual vai ser a matéria que você vai tratar. Aí você vai abordando a questão. E que você até pode falar do princípio da legalidade, que está vinculado ao artigo 1º. Mas ele estabelece que deve ser observada a lei. E aí você, então, vai traduzindo a sua tese ali. É invertido o raciocínio, né? Com certeza. E é importante citar o artigo, né? No nosso caso, as pessoas, a gente fala homicídio, prevaricação, sei lá o que for, e não é no objetivo no RESP e também na apelação, porque tudo que a gente está dizendo aqui depende de um pré-questionamento, né? Senão já fica nos requisitos básicos, nem passa perto de subir. Lá no pré-questionamento e depois tem que estar citado, para o STJ principalmente, o artigo. Então tem que falar, o artigo tal foi violado. Não pode falar o crime de XYZ. É o artigo específico. Senão você dá margem para eles não receberem, dizendo que não foi citado o artigo da lei federal que você estava discutindo. Vou até fazer uma correção, Marco, se me permitir. Não é nem o artigo. É o dispositivo de lei federal. Exato. Porque aí a gente vai numa outra hipótese da 284. Porque, por exemplo, se a gente pegar... Eu estou até com o Código Penal aberto aqui. Vamos pegar aqui... Vou pegar aqui o artigo 297, falsificação de documento público, e que fala assim, parágrafo 3º, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 2, na carteira de trabalho e previdência social e tal, a informação X. E aí, o seu cliente está respondendo por ter feito exatamente isso, supostamente, na carteira de trabalho. Então, parágrafo 3º, inciso 2. E aí você fala que a incidência foi, a violação, então, foi no RESP, pelo artigo 297. Mas, na verdade, o tribunal analisou a matéria pelo 297, parágrafo 3º, inciso 2. Qual foi o dispositivo de lei federal violado? Foi o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 297. Se você fala que o 297 foi violado, existe a possibilidade muito alta de não conhecimento do seu RESP. Porque o dispositivo é aquela norma. Eu dou sempre um exemplo que é nocível, mas eu acho muito emblemático. Lá no 206 do Código Civil, diz assim, prescreve, 2 pontos. Aí vem parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º. Vem as 5 hipóteses, os 5 prazos. E dentro de cada parágrafo, os incisos. Se for só o artigo, qual vai ser a regra? Qual vai ser o prazo? Então, você tem que dizer que foi violado o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 206. Porque o tribunal entendeu que, naquela hipótese, o prazo é trienal. Mas, na verdade, você está defendendo que o prazo é de 5 anos pelo parágrafo 5º, inciso 1. Então, aí tem uma diferença do que é dispositivo e do que é artigo. Então, não basta fazer só referência ao artigo. Senão, pode até incidir... Eu me expressei mal, até porque o que eu queria dizer era o seguinte, a pessoa não pode ir lá no recurso e dizer, olha, a carteira de trabalho e previdência social não pode ser equiparada ao delito de falsificação. Ele tem que especificar o inciso, o artigo, a linha que for necessário. Não, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Eu só estou aproveitando o gancho para... A gente tem que esclarecer, porque isso vai ficar para o pessoal, né? Então, a gente tem que esclarecer, ficar bem detalhado. Vai que o cara se confunde porque eu falei alguma coisa e não ficou bem compreendido. E isso aqui faz o resto não ser conhecido, porque é mais uma hipótese da 284. É mais uma hipótese da 284. O 284 eu acho que é uma súmula que ela basicamente vai dizer para você que se não dá para entender, não tem como julgar, né? Só que tem um pouco de subjetividade envolvida nisso aí, mas basicamente essa é a lógica, né? Tem que ser bem compreendido todos os detalhes do que você pretende trabalhar naquele seu recurso. Uma das dificuldades que nós estamos tendo, doutor, eu principalmente, porque eu falo mais, o pessoal que está aqui, são mais pessoas que saíram da faculdade há menos tempo do que eu. Então, eles
provavelmente estudaram o novo CPC. Eu não estudei o novo CPC. Eu não olhei, eu olhei para ele só praticamente na parte recursal, que é o que me interfere na minha área penal, né? Então, por exemplo, o novo CPC trouxe a possibilidade, trouxe não, né? Já existia essa possibilidade, mas pacificou, colocou na lei do pré-questionamento ficto, né? Do 2025 lá e tudo mais. Aí vem, por exemplo, um erro que eu estou vendo que muita gente comete. Bom que o senhor dá para o senhor falar sobre ele. Pré-questionamento ficto, beleza. O que o artigo 1025 fala? Basicamente que se o tribunal não especificar os artigos, incisos, alíneas que você está discutindo a violação, você não pode discutir isso no resto porque não foi tratado na instância inferior. E você entra com embargo de declaração dizendo, olha, eu quero que esclareça, porque eu falei do artigo, inciso, a linha tal. Eu disse que estava tendo uma violação, vocês não disseram nada a respeito disso. E, em tese, mesmo que o tribunal não aceite, normalmente não aceita, né? Até porque eles já deixam essa brecha para você não poder recorrer. Pelo artigo 1025, você poderia recorrer e dizer, não, houve o pré-questionamento porque eu falei dos embargos. Eu não tenho culpa, eu não tenho como pegar e dar porrada nos caras para os caras falarem a respeito disso. Só que aí, beleza, tudo bem, está lá no 1025. Aí você sobe com o RESP, entra com os embargos, e o que chega lá no RESP eles falam, olha, você falou do 1025, você entrou com o embargo de declaração, mas no seu RESP você não citou expressamente que, porque eles não se manifestaram nos seus embargos, houve violação ao 1022 do CPC. E por isso, nós não podemos receber o seu RESP. Então, esse eu acho que é mais uma das pegadinhas que a gente pode falar a respeito do RESP. Né? O que acontece? Você até falou que antes era previsto. Antes só era previsto no Supremo. O Supremo aceitava, o STJ não aceitava, e mesmo assim, no CPC anterior, o Supremo estava começando a mudar o entendimento. Tinha julgados do Dias Toffoli, do Rosa Weber, da Carmen Lúcia, já mudando o entendimento, mas aí veio o CPC atual, estabelecendo o pré-questionamento ficto. Lembrando o seguinte, o pré-questionamento, seja ele de qual espécie for, tem 4 tipos de pré-questionamento. Ele é a efetiva análise da matéria jurídica pelo tribunal. Não é a alegação, não é a referência a um artigo, é o efetivo exame. Então, muito se confunde, dizendo, olha, eu quero que o tribunal fale sobre o artigo X. Ele não precisa obrigatoriamente falar sobre o artigo X se ele fez menção ao conteúdo normativo que está no artigo X. Ele falando do artigo X e falando daquele conteúdo normativo, tem o chamado pré-questionamento explícito. Se ele fala daquele conteúdo normativo, por exemplo, ele fala do crime de homicídio, todos os requisitos, mas ele não faz expressa citação do artigo 121, é claro que ele analisou o conteúdo normativo do artigo 121, mesmo sem citar o 121, o númerozinho onde ele está localizado. O que isso significa? Que não houve pré-questionamento? Não, houve sim. Houve o pré-questionamento e é chamado de pré-questionamento implícito, quando o conteúdo normativo é analisado, mesmo sem citação do número. Esse pré-questionamento implícito sempre foi aceito pelo STJ, sempre foi aceito pelo Supremo. O que havia era uma divergência conceitual do que o STJ chamava de implícito e o que o Supremo chamava de implícito. Por que muitas vezes se entra com embargo de declaração dizendo, olha, pré-questiona porque você falou da matéria, mas não falou o artigo. Porque isso é o que se chama, vem a terceira hipótese, de pré-questionamento numérico. Eu quero que o tribunal fale número a número cada artigo que ele aplicou ou cada artigo que ele não aplica. Não se exige isso nem no Supremo, nem no STJ. Então, não há por que entrar com embargo de declaração, e é hipótese, sim, de rejeição dos embargos, quando simplesmente ele analisou a matéria, mas não fez referência, porque não há necessidade. Aí vem o pré-questionamento ficto. Olha, se eu entrei com a matéria, levei para o tribunal, ele não se manifestou,
não se manifestou sobre o conteúdo normativo, tá bom? De forma alguma. Eu entro com os embargos, ele não se manifesta, aí sim vem o pré-questionamento feito, que era aceito pelo Supremo pela súmula 356, mas não era aceito pelo STJ pela súmula 211 do STJ. O artigo 1025, e isso que você está falando, está na interpretação do STJ no próprio artigo 1025 do CPC. Quando ele fala que se consideram incluídos no acórdão os termos constantes nos embargos de declaração e tal, mas o que acontece é que a maioria não está lendo depois da vírgula, que diz assim, depois da vírgula: caso o Tribunal Superior considere existentes erros, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Espera aí, como é que um Tribunal Superior vai considerar existente vício lá no tribunal de origem? Só tem um jeito. O resto tem fundamentação vinculada. Ele não tem como apreciar nenhuma vírgula além daquilo que foi devolvido no resto. Ou seja, tem que ser devolvido no resto para que o tribunal possa o quê? O STJ possa o quê? Considerar existente algum dos vícios. Por isso que pelo 1025 ele tem que alegar afronta à questão principal e ao 1022, ou ao 619 do CPP. Aí ele fala, olha, eu estou entrando com RESP porque não foi apreciada a questão do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. E não foi mesmo, tá bom? Digamos que não tenha sido mesmo, omisso o TJ. E aí, você tem que entrar o quê? Com o RESP também, com um capítulo à parte, mostrando que houve afronta ao artigo 619 do CPP, que é o artigo dos embargos de declaração. Aí sim, é possível que o STJ analise e fala, opa, realmente aqui não houve, poxa vida, não houve aqui saneamento desse vício. Tem um vício. E ainda tem uma coisa, não, tem duas coisas. Como é que o STJ vai poder sanear esse vício? Julgando, né, aplicando o direito à espécie, primeiro, se for uma matéria de direito. Porque se for uma matéria de fato que exija reanálise, porque muitos embargos de declaração para sanar uma omissão tem que reapreciar. Se for isso que tiver que acontecer, ele não vai aplicar pré-questionamento feito. Ele vai julgar o RESP, vai dar provimento ao RESP para mandar voltar, como ele já fazia. Agora, mesmo que não seja esse caso, ele tem que ter os elementos para dar provimento ao RESP pela afronta ao 619 do CPP ou 1022 do CPC. Com certeza. Se não tiver confuso? aberto esse tópico, se não tiver aberto esse tópico, o RESP vai ser recusado. Então não adianta o advogado que está lá só considerar que porque ele entrou com embargo de declaração, ele já pode ir para o RESP para discutir a matéria direto. Ele tem que criar o tópico especificamente para também tratar desse assunto. Senão ele vai cair mais uma casca de banana. E às vezes a matéria, às vezes a discussão, o problema acho que de muitos advogados, doutor, é que às vezes a discussão é uma discussão coerente, a lei federal foi violada e ele acaba fazendo com que o seu RESP não seja aceito e não haja essa discussão à toa, porque deixou de colocar uma situação como essa. Ou porque, outro exemplo, não atacou todos os argumentos que foram utilizados. A súmula 283 do Supremo, ou 126 do STJ. É inacreditável. Eu costumo dizer que existem, eu que criei essa expressão, eu nunca vi. Se alguém tiver criado, eu vou mudar, dizer que não fui eu, não. Mas até hoje eu acho que fui eu. Eu estou chamando de erro de petição. Dizendo que existem alguns erros cometidos no RESP que podem ser inteiramente sanados pelo advogado. Você não precisa mais cometer alguns erros. Eu vou dizer quais são eles. Tudo que está na súmula 280, 281, 283, 284 do Supremo. Todos esses aqui você não precisa mais cometer. Súmula 126 do STJ. Você não precisa mais cometer. Só a 284, como eu falei, são 13 hipóteses. Então,
É muito erro. E eu chamo que é o tripé dos maiores vícios do RESP. É pré-questionamento, súmula 7 e súmula 284. São as maiores causas de não conhecimento do RESP. Só que uma delas, é a 284, tem como ser corrigida integralmente. Todo advogado, toda advogada que esteja aí nos acompanhando, preste atenção nisso. Você está prestando atenção aí, dá sinal de vida. Por favor, você pode nunca mais cometer esse erro. Esses erros, vou até colocar no plural, porque a 284 você tem como corrigir. Por exemplo, se você coloca lá no início da sua petição, do RESP, fulano de tal, devidamente qualificado e tal, vem pelo seu advogado interpor com base no artigo 105, inciso 3 da Constituição, o presente recurso especial. Existe uma corrente muito minoritária que entende que só isso é motivo para não conhecer o RESP inteiro. Porque não foi indicada a linha da Constituição que embasa a interposição do RESP. Então, você tem que dizer o artigo 105, inciso 3, a linha A. É uma letra. Uma letra. Aí eu tenho que concordar. Eu não sou a favor dessa tal jurisprudência defensiva e eu explico isso em alguns outros momentos. Acho que muitas vezes quem fala que é jurisprudência defensiva faz transferência de responsabilidade sem entender. Mas em alguns pontos eu concordo que existe. Aqui é um ponto que eu acho que existe. Mas, de qualquer forma, de vez em quando surge julgado. Porque não tem uma linha. Mas você não pode colocar lá. Se você colocar, você vai correr o risco de cair na mão de um ministro ou de outro. Então, tudo isso aqui você pode corrigir. A 284 inteira, a 283 inteira. Todas as hipóteses você pode passar a não correr mais risco. O negócio eu costumo dizer para o pessoal que você tem que tentar prever ao máximo todos os motivos pelos quais o seu recurso pode ser negado e ticando cada um deles. Pode ser que se tome todos esses cuidados, nós passamos por todas as súmulas e jurisprudências que nós falamos hoje, e ainda assim o RESP não seja aceito? Pode ser. É possível. Mas vai ser muito mais difícil e vai dar uma margem muito mais de possibilidade da pessoa discutir isso futuramente. Até mesmo, no nosso caso, em um HC. Não adianta entrar com HC se você não fez a lição de casa no seu RESP. É a mesma coisa que não entrar. Não adianta você querer subir com HC para o STF porque não foi julgado seu RESP por algum motivo e ali, achando que aquilo pode caber um HC, porque vai chegar lá e não vai ser julgado seu HC também. Então não adianta nada. A gente tem que tomar todos cuidado, tem que ser o tiquezinho, porque a pessoa que estiver aqui no Tribunal de Justiça, ela vai estar com esse tiquezinho lá, vai estar com um negocinho, opa, passou por essa, vamos para a próxima. Não passou, então já tem um motivo aqui para negar. Por exemplo, no recurso extraordinário, um tópico falando da repercussão geral. A pessoa fala um monte de coisa, mas não coloca um tópico da repercussão geral. Provavelmente não vai conseguir subir com seu recurso. Vai subir com agravo, vai ter agravo talvez regimental, embargo de declaração, mas hoje em dia isso está muito... Mesmo quando, no nosso caso, o pacote de crime vale para os crimes cometidos posteriormente em relação à prescrição, porque é matéria penal. Mas a maioria dos meus casos não são de posteriores, então não vai estar valendo essa regra. Mas ainda assim, com a digitalização, com o robozinho funcionando, com tudo que nós temos hoje em dia, com o julgamento virtual, você vai fazer tudo isso, vai entrar com o RESP, ele não vai ser aceito, vai subir com agravo, vai chegar lá, vai ter agravo regimental, às vezes vai ter um embargo de declaração em 6 meses. Que não vai ter feito na sua prescrição. Então não adianta mais querer usar isso como estratégia. A gente tem que tentar fazer com que seja aceito. Aí vai correr, aí a prescrição vai estar correndo, e aí você até vai ganhar mais tempo para esse julgamento no futuro. Ah, com certeza. Com certeza. Até porque muitos dos requisitos do RESP, que eu já falei aqui, né, que a meu ver a maioria não é dessa malfadada jurisprudência defensiva, mas você aplica no próprio habeas corpus. Se você sabe fazer o mais complexo bem, o que é menos complexo, você tira de letra. E aí você
tem a estratégia processual, porque a gente tem que entender que o processo é um jogo de xadrez. E aí tem uma diferença, eu até fiz uma postagem há alguns dias falando sobre isso, que o lugar para a gente discutir sobre teorias e sobre questões relativas às mudanças legislativas, o lugar mais apropriado é na doutrina, na academia e no parlamento. O processo, em regra, vai ter que ser regido por leis, por regras pré-estabelecidas. É claro que se tiver uma mudança, é claro que se tiver uma perda, você tem que questionar, falando em termos de regras processuais, tá? E aí, muita gente se confunde, fica questionando aquelas regras. Olha, você já sabe que as regras, como eu estava falando das súmulas, que tem aí 60 anos. Você sabe de uma coisa, Marlon? Eu estava até uma vez dando uma palestra na OAB do Espírito Santo, agora no primeiro semestre. E eu falei uma coisa lá que foi muito curiosa, porque eu falava assim, bom, a súmula 284, por exemplo, as hipóteses de incidência dela são muito antigas. E citei algumas dessas, como eu citei aqui. Falei, bom, imagina eu, Giovanni, tendo um caso meu como parte e que vai ao STJ. E o meu advogado entra com o RESP e não é admitido o RESP por conta da súmula 284. Uma hipótese simples em que ele fala uma tese ótima, mas ele não diz o dispositivo violado. Eu entraria, e numa causa, como muitas vezes eu já vi, em que no mérito teria razão, tá? No mérito, a jurisprudência do STJ é completamente favorável. Como eu já vi inúmeras causas em que o advogado perdeu, fez a empresa pagar, empresa que ele estava defendendo, pagar valores de 3, 4, 5 milhões, porque ele não conseguiu fazer o resto ser admitido. Porque ele deixou de escrever uma linha, 2 linhas que eram necessário para afastar a súmula 283, ou não disse o artigo violado, e aí afastaria a 284. E nisso, tratando-se de embargos à execução, em que os honorários são fixados com base no proveito econômico, ele deixou de receber 150, 160 mil reais de honorários. Não é nada mal, né? Mas deixou de receber. E aí eu fico pensando, eu nessa situação, será que eu não processaria o meu advogado? Eu fiquei me colocando, sabe? Aqui com os meus miolos. Fiquei pensando nisso. Ah, não, mas ali não tem perda de uma chance, não tem nada. Mas peraí, tem quase 60 anos essa exigência. E no mérito, a jurisprudência do STJ era favorável para mim há quase 20 anos. Ou há mais de 20 anos. Caramba, será? Não sei se iria ser procedente ou não, mas no mínimo é uma discussão ali, sabe? Então, tem muita coisa ali que pode ser mudada. E trazendo para o âmbito penal, muitas vezes me perguntam, não, essas exigências são no âmbito civil. Não. Não. No RESP, não importa. No âmbito penal, limpo, lindamente. Você tem todas essas exigências também. Das súmulas 284, do pré-questionamento, da súmula 7, é tudo também aplicado. E aí muitas vezes falam também, olha, aqui, nesse ponto, a gente tem que conhecer, eu até estava pensando aqui numa coisa e atravessou um pensamento. Se a gente tem aqui uma determinada matéria de ordem pública, por exemplo, o STJ exige pré-questionamento também. Por que o STJ exige? Porque é exigência da Constituição. É exigência da Constituição. E está lá na expressão causas decididas. Expressão essa que está no texto constitucional desde 1934. E antes já existia. Então, nós temos que lembrar que, bom, se há o pré-questionamento, mesmo em matéria de ordem pública, também vai existir no âmbito criminal. Né? Certo, Marco? Nós temos a situação até do direito penal que é
o CPC novo, que veio regulamentando, não, criando novos regulamentos, se mantendo regulamentos antigos, mas dando uma organizada no recurso extraordinário especial, é 100% aplicável, é a parte que o advogado criminalista não pode deixar de ler, em hipótese alguma, senão ele vai cair nos seus recursos, e não vai conseguir subir recurso para Brasília, nem de jeito nenhum. E não adianta, em muitos casos. Nós temos aquela. No penal a gente tem uma vantagem, eu acho que não tem no civil, não tem o lugar de fala, até porque eu não entendo patavina de civil, mas no penal a gente tem aquela vantagenzinha do HC de ofício, né? Então, às vezes, você faz. O negócio é muito escrachado, eles falam, não, você não respeitou artigo nenhum, não fez nada, mas no finalzinho ali concede seu HC de ofício. E o criminalista, às vezes, acaba usando isso como uma muleta para não prestar atenção no resto que está fazendo, torcendo para ter uma decisão dessa, um HC de ofício concedido no STJ. É. Doutor, acho que está acabando o nosso tempo, então vamos... Está chegando ao finalzinho. Eu tenho que te agradecer, tá? Agradecer muito, isso tenho certeza que isso faz de grande valia para todo mundo que está assistindo aqui e para quem vai assistir no futuro. E nós falamos aqui, não tem como falar sobre tudo isso, não tem como falar sobre fazer o RESP perfeito em 1 hora, isso aí é uma coisa que demanda uma grande quantidade de estudos, inclusive, queria deixa para o senhor falar do seu curso a respeito especificamente dessa criação de um RESP. Marlon, eu que agradeço, né? Fico aí já à disposição, caso tenha sido alguma coisa útil, estou à disposição para sempre que quiser. Bom, fica o convite para quem não conhecia, para entrar nas redes sociais. Temos aqui, então, é só clicar aí o Advogado Superior. Todos os dias eu posto vídeo com alguma dica. Temos também o canal no YouTube, que estamos alimentando com vídeos maiores. Temos agora o podcast chamado Súmula 7, que está lá no Spotify, que estamos começando. Ele é o caçula dos nossos projetos. Teve o episódio 1 com Tira Dúvidas e agora já vamos começar com os comentários aos informativos de jurisprudência de uma maneira mais descontraída e também análise de casos mais polêmicos. Nós vamos pegar casos polêmicos e analisar por que ali foi conhecido o RESP, por que não foi, e tirar alguns mitos envolvidos em casos de repercussão. Então, todas as redes sociais ficam aí com a ideia de advogado superior e fica o convite para participar, para olharem, para entender que o STJ ele tem trabalhado cada vez mais, e eu não falo na ideia de defesa do STJ, não, mas de estudo que eu faço sempre dele, com a ideia de deixar pública a função dele, que o CPC atual veio reforçar. Então, no âmbito criminal também é preciso entender a função do CPC atual, que é de grande influência e que traz importância para entendermos qual é a função do STJ como corte de sobreposição. Então, fica o convite, eu agradeço demais e estou à disposição aí sempre que quiser. Eu que agradeço, doutor. Fica aqui, então, para quem estiver assistindo isso aqui depois, isso aqui vai ficar salvo no IGTV, vai ser colocado depois no YouTube também. Então, quem estiver vendo pelo YouTube, vai lá, segue o doutor, vai lá no @advogado superior, porque ele produz um conteúdo de extrema qualidade. Eu não ouvi seu podcast ainda, eu sou um fanático por podcast, eu não ouço música, já tenho uns 4 anos, então eu vou acrescentar o seu podcast na minha lista para ouvir também, com certeza os seus episódios serão indicados. Agradeço muito, agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora. Tempo é uma coisa rara, nós temos só 24 horas por dia, e qualquer pessoa que esteja disposta a ceder para nós 1 hora do seu dia para ouvir aqui 2 advogados falando, 2 pessoas falando, 2 juristas falando a respeito de um tema tão complexo quanto esse, merece todo o nosso respeito, merece também a nossa gratidão. Então, quem está assistindo no YouTube, me segue no Instagram, Marlon Ricardo Criminalista, segue o Dr. Giovanni no Instagram, @advogado superior, e espero que isso tenha sido de grande valia. E também sigam o Dr. Giovanni, porque ele ensina a fazer um RESP, passando por tudo isso que a gente falou e mais um monte de coisa. Então, recomendo com certeza para todo mundo.
Muito obrigado de coração por ter aceito o meu convite, doutor Giovanni. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente. E quem não for ajudado por isso aqui, vai continuar sendo ajudado por mim no Instagram, vai continuar sendo ajudado pelo senhor, por você. Agora vou deixar no finalzinho para poder atender, julgado por você também no Instagram. Então, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, se vocês querem que essas coisas aconteçam, tanto para mim quanto ao Dr. Giovanni, não esqueçam de printar essa tela, marca a gente para a gente poder compartilhar e para a gente poder saber que efetivamente não só isso aqui ajudou vocês, mas principalmente o fato de que nós estamos dedicando o nosso tempo a ajudar sem pedir nada em troca, também é replicado por vocês, porque vocês não entram com aquele pensamento de não ajudar a concorrente, vocês têm o pensamento de compartilhar conhecimento. Então, printem essa tela. Eu sei que a gente é feio, eu sou feio pra caramba, o doutor é bonito, mas eu sou feio pra caramba. Mas printa a tela, marca a gente e chama o pessoal para vir assistir, tá bom? Doutor, muito obrigado, uma ótima noite, um bom descanso para o senhor. Obrigado, satisfação. Um abraço.